Bom dia, meus irmãos. Graça do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Espero que cada um aí tenha passado bem a semana, acordado bem nesse domingo. Nós vamos louvar o nosso Deus, Ele que é merecedor de todo louvor. Ele é a nossa estrela, é Ele quem nos conduz diariamente. Nós devemos louvá-lo e tudo que a gente faz é por meio dele, somente por ele. Se não fosse ele, essa semana, o que seria de mim e de você? Ele que te conduziu aqui, nesse momento agora. Então nós vamos louvar nessa manhã. És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Declare a Ele, és a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome. Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e eu quero te convidar, antes de nós abrirmos aqui o texto, para que você compartilhasse esse link com os seus familiares, com os seus amigos, seja daqui vizinhos, parentes, próximo da sua residência, mas também vizinhos distantes, que você possa compartilhar este link, que você use essa ferramenta como ferramenta de evangelização. Nós temos aqui investido um tempo precioso para estudarmos os sermões, para prepararmos os estudos. Hoje nós teremos algumas aulas, tanto na classe de casais, na classe de adolescentes, classe de jovens. Nós temos aqui a vida cristã,
Nós temos a classe de teologia, não sei se faltou alguma classe, mas fica aí incluída, né? Mas os professores se dedicam, né, durante dias para poder preparar uma aula, sabe? A gente fica semana remoendo naquilo que a gente vai estudar, naquilo que a gente vai transmitir a vocês. Eu tenho certeza que cada professor que dá aula, ele é o mais abençoado, porque ele aprende, né, ele recebe de Deus essa mensagem preciosa, aquilo que aplica ao seu coração, mas ele tem o intuito de transmitir a você, e que você desperte dentro de um sentimento missionário, amoroso com as pessoas, e compartilhe esse link com alguém, convide alguém para poder participar. Nós tivemos a programação da SAF semana passada, que foi uma benção, semana retrasada, que foi uma benção muito grande, aniversário, 19 anos da nossa SAF. Meninas, receba aí o abraço, mais um abraço fraterno da nossa igreja, parabenizando por esse dia tão especial que a SAF da nossa igreja, ela pôde comemorar. Foi uma festa muito bonita. Quero parabenizar mais uma vez a diretoria da SAF. Essa semana nós tivemos a reunião de todos os departamentos da igreja. Também tivemos um encontro de casais promovido pelo nosso Ministério de Casais da igreja. Foi uma bênção muito grande, participação de vários casais, e foi motivo de muita alegria. E eu quero convidar a você, desafiar, para que você possa fazer destas mensagens, de todas as oportunidades que a nossa igreja ela tem procurado realizar da melhor forma possível, e a gente tem encontrado um amor muito grande no coração de vários irmãos, pessoal da área do som, que trabalha no som, pessoal do Ministério de Louvor, que incansavelmente tem estado conosco aqui, pessoal da projeção, da multimídia, que tem disponibilizado tudo aquilo que a gente grava, editado, e é um trabalho, irmãos, muito grande, e a nossa gratidão ao Anderson, à sua família, ao Eberton, presbítero Eberton, por esse trabalho que eles têm realizado e que têm disponibilizado a nossa igreja viver nesse tempo tão anormal, dentro de uma normalidade mais possível, para que você possa ter na sua casa o estudo da Palavra de Deus, o ensinamento da Palavra de Deus, seja na quarta-feira, no estudo bíblico, seja na escola bíblica dominical, seja no culto hoje à noite. Nós vamos iniciar uma série no culto hoje sobre um tema muito importante, que é um convite a cada um de nós. Vamos recomeçar? Compartilhe essa arte que está disponibilizada nas nossas redes sociais, compartilhe o horário do culto, tá? E convide amigos para poderem participar conosco das nossas programações. Fazemos tudo com muito carinho, pensando em você, para poder alcançar o seu coração e para você alcançar o coração de outros. Bom, quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, que diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Para a nossa breve meditação, a nossa devocional desta manhã, para a nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, Igreja Presbiteriana de Colina, Igreja Presbiteriana de Serra Dourada e a nossa igreja virtual, para que alcance o seu coração, porque você faz parte desta igreja. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Tiago nos chama a atenção para uma grande verdade,
E a primeira verdade que ele nos chama a atenção é que a nossa vida ela é limitada. Muitas vezes a gente não pensa, né, no limite da vida. Muitas vezes a gente não pensa sobre esse assunto tão importante. E a pergunta que ele faz para a gente é: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? E ele logo traz a resposta, ele não deixa a gente para poder trazer a nossa definição sobre a nossa vida. Ele vai dizer para a gente: olha, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nós estamos vivendo aí o início do inverno, a gente sabe que no inverno a gente vai viver aí os dias de sol, a neblina, ela toma o nosso dia, mas quando o sol ele vai nascendo, ele vai dissipando a neblina, e logo aquilo que tapava e cobria toda a nossa visão é dissipada por conta do sol em instantes. Ele fala: olha, a vida é curta, a vida é rápida, a vida ela passa num instante. Parece que foi ontem que eu estava completando meus 18 anos. Eu lembro muito bem dessa data, porque para o homem é uma data marcante, é a data que a gente pode tirar a carteira de motorista. Mas eu quero dizer para você que não faz muito tempo assim, sabe? Mas parece que foi ontem esse tempo. Parece que foi ontem que eu estava me casando. Parece que foi ontem que estava nascendo a minha primeira filha. O tempo tem passado muito rápido. E ele vai dizer para a gente o que é a vossa vida. A vossa vida ela é limitada. E nós temos que entender isso, que nós temos as nossas limitações. A outra coisa que ele vai ensinar para a gente aqui nesse texto, não é apenas a finitude da vida, mas ele vai falar para a gente a respeito em quem devemos confiar. Em quem devemos confiar? Ele começa a dizer para a gente no versículo 13: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Aí ele vai dizer: olha, em vez disso deveis dizer, no versículo 15, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quantos sonhos e quantos planos você teve para este ano de 2020? Quantos sonhos e quantos planos? E quantos sonhos e quantos planos foram alterados por conta da agenda de Deus? Quantos planos e quantos sonhos foram alterados por conta da Covid? Muitas festas de aniversário foram desmarcadas. Muitos encontros foram desmarcados, até mesmo casamentos foram desmarcados. Por conta de um tempo difícil que surgiu na nossa vida. Isso ensina a gente. Ensina a gente que a gente não tem o controle da nossa existência, a gente não sabe o que vai acontecer no dia do amanhã, mas uma coisa eu quero dizer para você: nós sabemos quem sabe, e por isso podemos descansar nele. É isso que o autor está dizendo. Ele está dizendo para a gente: olha, leve a vida, como aquela música secular diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Para por aí, não canta mais não. Sabe? Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo: olha, não faça planos na sua vida. Não. Mas ele está dizendo para mim e para você: olha, antes de qualquer coisa que você vai fazer, dependa de Deus. Busque em Deus a orientação devida. Busque em Deus aquilo que você tanto anseia e tanto deseja. Coloque os seus planos diante dos pés do Senhor e dependa dEle. A gente aprende nesse texto a finitude da vida. Aprendemos nesse texto que devemos buscar o Senhor. Aprendemos nesse texto que nós não podemos basear nossa vida naquilo que nós pensamos que é certo, que é correto, ou naquilo que nós tanto queremos. Por isso ele vai dizer: hoje, amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nós não sabemos. Algumas pessoas perguntam: até quando vai essa pandemia? Quando que essa curva ela vai começar
a ser descendente? Quando que nós vamos voltar à normalidade? Quando há uma discussão muito grande, o Conselho da Igreja esteve reunido na sexta-feira, conversando a respeito disso, e nós temos que obedecer às determinações do sínodo e do presbitério, porque nós somos uma igreja presbiteriana, nós temos a submissão ao presbitério e ao sínodo, somos uma igreja jurisdicionada ao presbitério. E existem recomendações vindas do presbitério que nós vamos acatar por amor a quem? Por amor a cada um dos irmãos. Algumas pessoas falam assim, mas pastor, tem muitas igrejas abrindo, e de fato tem, irmãos. As igrejas que estão desobedecendo não uma determinação, mas uma orientação de técnicos na área da saúde. Nós vamos reabrir? Vamos. Nós queremos reabrir? É o que mais eu quero. Entristece meu coração vir aqui para a igreja e ficar pregando para bancos vazios. Mas eu sei que você está sentado no sofá, aliás, deitado na sua cama, ou melhor, sentado na mesa de café, ou aonde você estiver na sua casa, sabe? O que me alegra o coração é saber que você está aí do outro lado, que a palavra de Deus não volta vazia. É esse sentimento que nasce no nosso coração. É com essa certeza que nós tomamos a iniciativa de gravar o culto, escola dominical e outras programações da nossa igreja. Mas quando que nós vamos voltar? Não sei. Mas sabemos que o dia que nós vamos voltar com toda segurança. Não queremos colocar ninguém na igreja em risco. Sabe, irmãos? Porque para a gente a vida vale muito mais do que qualquer outra coisa. Nós estamos tranquilos porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos quem sabe. E quem sabe é o nosso Deus. Por isso nós descansamos no Senhor. Esse tempo tem sido um tempo muito precioso, sabe, para todos nós. Um tempo em que nós temos aprendido a viver na dependência de Deus. Um tempo que a gente tem aprendido a buscar o Senhor. Um tempo que a gente tem aprendido a aguardar no Senhor. Que Deus possa abençoar o seu amanhã. E que todos os seus planos, não deixe de fazê-los, mas apresente ao Senhor. Que todos os seus desejos, não deixe de tê-los, mas apresente ao Senhor. Que todos os seus projetos sejam apresentados diante do Senhor, daquele que conhece o amanhã. Que Deus te abençoe hoje e que Deus te abençoe amanhã, em nome de Jesus. Nós vamos agora dividir as nossas classes. Você vai ter a oportunidade de escolher nas nossas redes sociais, nós compartilhamos os links de cada classe. Como eu disse para vocês, nós estamos tentando ter uma normalidade nesse tempo de profunda anormalidade. Temos disponibilizado todas as classes de escola dominical, então tem vários links disponíveis para que você possa acessar a sua classe, ter a sua aula e aprender, e que seja uma bênção. Hoje, às 15 horas, nós temos um encontro marcado com as nossas crianças, Escola Bíblica Dominical das nossas crianças. Tem sido uma bênção, coordenada pelo presbítero Everton, com a participação de toda a equipe do Ministério Infantil da nossa igreja. E eu quero dizer para vocês que é muito bom ser criança aqui na Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. E é muito bom e é muito divertido. Tem sido uma oportunidade maravilhosa estar com as crianças e aprender com elas e também ensiná-las. Então, às 15 horas e às 19 horas, nós temos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Você vai cultuar na sua casa. Esse culto será transmitido pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. E mais uma vez eu recomendo a você que você compartilhe o link do culto, da escola dominical, aos seus amigos, para que eles sejam também abençoados. E no culto nós teremos, iniciando essa série, né, Vamos Recomeçar. E é um convite que a gente está fazendo a cada um de vocês.
Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, Igreja Presbiteriana de Colina e também Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Uma boa aula, que Deus assim te abençoe. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração, através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, através de cada professor, Pai. Que o Senhor use cada um, ó Deus, como instrumento do Senhor, para ser bênção nas nossas vidas. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma boa aula, que Deus abençoe. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos juntos com os irmãos para estudarmos uma porção da Palavra de Deus, dando continuidade à nossa série de estudos sobre o profeta Elias. Vamos orar pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor, pela oportunidade que temos de poder estudar a Tua Palavra livremente, Senhor. Fale aos nossos corações nessa manhã e que possamos entender claramente a Tua mensagem e guardá-la no coração. Que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do Teu nome e edificação da Tua igreja. É essa a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Dando continuidade à nossa série de estudos sobre o profeta Elias, o título da nossa lição de hoje é Quando Deus diz basta. Nas lições anteriores, nós vimos Deus advertindo o rei Acabe e ao povo de Israel, por meio do profeta Elias, sobre seus pecados, para que eles deixassem esse caminho de pecado e se voltassem para Deus. Mas eles endureceram o coração e não deram ouvido à voz do Senhor. Permaneceram no seu caminho de pecado e idolatria. Veremos na lição de hoje que a paciência do Senhor tem limite. Com ele não se brinca. Acabe demonstrou ser um rei tolo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele não teve o temor do Senhor. Ele permaneceu no seu caminho de pecado, levando a nação de Israel a pecar, e não houve em nenhum momento arrependimento em seu coração, de forma que ele pudesse voltar para Deus e largar o caminho do pecado. E Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Deus também é um Deus justo. E não tolera a iniquidade do homem. Então nós vamos ver que chega um momento em que a paciência de Deus acaba e ele não aceita mais que o homem permaneça no pecado. E isso tem limite. Chega uma hora que Deus diz basta e coloca o limite final, que foi o que aconteceu aqui, que nós vamos ver na nossa lição de hoje, né? E dando início à nossa lição, o texto base está em 1 Reis 21. Eu vou ler os 4 primeiros versículos aqui, a gente vai lendo e vai comentando, porque o texto é longo, a gente não precisa ler todas as partes do texto, nós vamos ler as partes principais para a gente entender o contexto aqui. 1 Reis 21, de 1 a 4. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu o pão. Nós vemos aí que Acabe tinha um palácio que ficava em Jezreel, como se fosse a casa de campo. Existia um palácio em Samaria, existia um palácio em Jezreel. Jezreel ficava a cerca de 20 quilômetros de Samaria. E do lado desse palácio dele, tinha um vizinho, que era Nabote, com uma vinha. E ele, por comodidade,
queria adquirir esse terreno do lado. Viu que essa era uma boa terra, próxima ao seu palácio, quis adquirir. Então ele fez uma proposta a Nabote por aquela vinha. Só que tem um problema aí. Esse negócio não podia ser concretizado, porque a lei de Moisés proibia a venda da terra. Vamos ler lá em Levítico 25, 23. Levítico 25, 23 fala o seguinte: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então, a lei está falando aqui, Deus falando através da lei, da sua palavra, que a terra não podia ser vendida, que a terra pertencia ao Senhor. Então, quando Acabe faz a proposta a Nabote, imediatamente Nabote, sabendo e como cumpridor da lei, invocou o nome de Deus, falou assim: Deus me livre eu vender a herança dos meus pais. Porque quando o povo adentrou a terra e foi feita a distribuição entre as tribos daquelas terras, cada família, né, que compõe cada tribo também recebeu a sua porção. E é uma herança permanente, porque a herança do Senhor é permanente. E ele não podia negociar. Existia uma exceção no caso o herdeiro se empobrecesse. Aí ele podia entregar a terra em garantia de uma dívida, e até que ele voltasse ao seu estado econômico e ele pudesse recuperar aquela terra ficava em garantia. Mas assim que ele tivesse condições, ele podia resgatar a terra. E se ele não tivesse alcançado a condição econômica de resgatar a terra, no ano de jubileu, que acontecia a cada 7 anos, a terra retornava para o herdeiro, independente de ter pago a dívida ou não. Então a terra de forma nenhuma saía da mão da família e do herdeiro. Isso não podia acontecer, né? Então a lei proibia. Acabe sabia disso, mas mesmo assim fez uma proposta a Nabote. Mas Nabote, como um homem que guardava a lei, não aceitou essa proposta. E aí o que aconteceu? Acabe ficou indignado, né? Ficou magoado, ficou desgostoso, deitou e não quis comer, fez beicinho, né? E nós vemos aqui o simbolismo que existe aqui. A terra simboliza a herança do Senhor. E a vinha que tinha na terra representa a obra do Senhor. Nós vemos parábolas de Jesus sempre usando o simbolismo da vinha como a obra do Senhor. Em Mateus 20, de 1 a 16, em Mateus 21, 33, nós vemos esse simbolismo. Acabe ofereceu a Nabote negociar sua terra e sua vinha. E nós vemos que vinha é uma cultura permanente. Aqui em casa eu tenho algumas árvores frutíferas, e a árvore frutífera, de um modo geral, é uma cultura permanente, né? Dura muitos anos, precisa de cuidado, precisa ser regada, precisa ser podada para dar bons frutos, e leva tempo. Enquanto que a horta que Acabe queria construir, queria tirar a vinha para colocar a horta é uma coisa temporária. Ou seja, o mundo muitas vezes nos oferece, em troca de permanecermos na obra do Senhor, no caminho do Senhor, coisas que são temporárias, e oferece como se fosse uma coisa melhor, né? Eu te dou uma vinha muito melhor, foi o que ele falou para ele. Ou te dou um valor em dinheiro que vai atender a necessidade sua aí. Então, quer dizer, o inimigo o tempo todo tenta nos desviar do caminho do Senhor. E o mundo tem muitas ofertas. Além disso, a vinha produz um único fruto, que é a uva. Representa também a santidade, né? A obra do Senhor, os frutos da obra do Senhor são frutos de santidade. Enquanto que a horta, além de ser temporária, né? Eu estava até lendo outro dia, existe na Europa
vinhas de 500 anos que continuam produzindo uva normalmente. Eu não conheço nenhuma horta de 500 anos. Né? Um pé de alface dá rápido, mas morre rápido. Um tomate nasce, cresce e morre rapidamente também. E você tem que replantar. Né? Então, existe essa comparação também. Então, a horta é uma cultura temporária. E não é uma cultura só. A horta tem um monte de coisa misturada. É assim são as coisas do mundo. E tudo é passageiro. Tudo do mundo é passageiro. Permanente é a herança do Senhor e a obra do Senhor. Então nós não podemos negociar a herança do Senhor, nem o trabalho na sua obra. Então essa é a primeira lição que a gente tem que tirar aqui do texto. Nós vemos que isso aconteceu na tentação de Jesus. O inimigo quis desviar o Senhor da sua obra, né, da sua missão. Ele levou ele no alto de um monte, mostrou todos os reinos da terra e falou assim: tudo isso é seu, se você desistir de fazer a obra do Senhor. Se você prostrado me adorar, tudo isso é seu. Você não vai precisar passar pela cruz, não vai precisar sofrer, não vai precisar passar por humilhação. Imediatamente você vai ter tudo isso aí, ou seja, ganho imediato, mas é uma coisa passageira. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim conduz à ruína. A palavra de Deus já diz isso. Então temos que tomar muito cuidado, porque de não tropeçarmos em nos deixar enganar pelo inimigo por coisas passageiras em troca do caminho e da obra do Senhor. Né? Satanás não se cansa de tentar nos tirar a herança do Senhor e destruir a sua obra. Como ladrão que está sempre disposto a roubar, matar e destruir, como fala em João 10, e também como leão que busca tragar aquele que porventura deu uma brecha para o inimigo. Né? 1 Pedro 5,8 fala o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, se não estivermos vigilantes, corremos o risco de dar espaço ao inimigo que quer destruir a obra do Senhor e nos afastar da herança do Senhor. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. É isso também que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá. Dando continuidade ao texto aqui, 1 Reis 21, de 5 a 10. Aí vamos ver o que aconteceu. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governa tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu carta em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então nós vemos aí que aquele desgosto de Acabe foi percebido por Jezabel, que maquinou um plano maligno para tomar a vinha de Nabote. Então, aquela cobiça de Acabe pela vinha de Nabote começou a tomar corpo. Ao convocar um jejum, a Jezabel estava indicando ao povo que existia um pecado muito grande e que todos estavam diante de uma crise iminente causada por esse pecado, que viria um juízo de Deus contra o povo. Então ela estava usando a própria lei de Deus de forma distorcida para conseguir o seu objetivo.
E o jejum coletivo, ele era convocado nessas circunstâncias, quando havia um pecado grande. Nós vamos ver situações como essa no final do livro de Juízes. Tem a passagem em que é morta pelos benjamitas a esposa de um levita, e todo o povo se levanta, faz um jejum com relação a esse pecado, para que se fosse extirpado esse pecado do meio do povo. Nós temos o caso de Jonas, quando ele prega em Nínive, e há o arrependimento em Nínive, há um jejum na cidade, e as pessoas se arrependendo dos seus pecados. Então nós vemos circunstâncias como essa. Ela se utilizou desse jejum coletivo, convocou esse jejum coletivo para poder conseguir o intento de acusar injustamente Nabote de um crime que ele não tinha cometido. E ele fez isso com consentimento de Acabe. Nós vemos aí no verso 8 que ela usou o selo de Acabe para mandar as cartas para todos os nobres e anciãos. Né? Então foi uma trama bem elaborada, revestida de legalidade, para poder tomar a vinha de Nabote. Esse mesmo tipo de atitude ocorreu com Jesus, que foram levantados falsas testemunhas para poder fazer a acusação contra ele, e ele ser morto. Com Estevão a mesma coisa. Inclusive, o fim de Estevão foi o apedrejamento, assim como no caso de Nabote. O mandamento sobre não cobiçar, né, não cobiçar as coisas do próximo e nada do próximo, é o único que trata de um pensamento. Está falando sobre um desejo da mente, né? Sobre a cobiça é desejar obsessivamente algo que não te pertence. Então está falando sobre desejo. Com relação aos tribunais humanos, eles jamais poderiam condenar alguém pelo crime de cobiça. Não tem como, porque ele só ocorre na mente, ou pelo menos começa na mente, né? E o mandamento está em Deuteronômio 5:21, fala justamente sobre isso. Deuteronômio 5:21 fala o seguinte: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, claramente Deus condena, né, só o fato de você desejar alguma coisa do próximo. Então a lei de Deus vai além da lei humana. Ela não condena só o ato praticado, ela condena também a intenção do coração e da mente do ser humano. A queda do homem começou com o quê? Com a cobiça. E daí desencadeou uma série de outros pecados. Mas foi a cobiça pelo fruto proibido que deu origem à queda do homem. Davi cobiçou também a mulher do próximo, adulterou e assassinou Urias. Começou com a cobiça, virou adultério e depois assassinato. A cobiça abre caminho para uma série de outros pecados. Então tem que tomar muito cuidado, temos que estar atentos para não dar brecha nenhuma para que esse tipo de pecado entre e crie raiz na nossa mente. A cobiça é um pecado que gera outros tipos de pecado, justamente o que ocorreu no caso de Acabe. A sua cobiça trouxe o quê? Falso testemunho, que é outro mandamento da lei de Deus que ele quebrou, né? Foi levantado 2 testemunhas para falar contra Nabote. Depois teve assassinato, porque ele foi morto em virtude de ter sido condenado por uma coisa que ele não cometeu. E depois houve o roubo, porque assim que soube da morte de Nabote, Acabe tomou posse da vinha. E Jesus fala justamente sobre esse pecado. Em Mateus 5:28, e porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Então nós vemos aí que Jesus deixa isso claro, que só o fato da gente imaginar, de pensar ou desejar alguma coisa contrária à lei de Deus, já é pecado, independente de ter praticado ou não. Então, muito cuidado com isso, né? Devemos ocupar a nossa mente das coisas boas, buscar, meditar e orar o tempo todo, sempre nos mantendo firmes no caminho do Senhor, para que não possamos dar nenhuma brecha para que o inimigo coloque alguma coisa na nossa cabeça, contrária à vontade de Deus. Bom, e aí, nós sabemos que ninguém escapa da justiça do Senhor. Então, em 1 Reis 21, de 20 a 24, nós vamos ver o que aconteceu. Assim que Acabe estava tomando posse da sua vinha, veio Elias ter com ele, o profeta Elias, e falou o seguinte: perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Ou seja, Acabe já estava considerando Elias um inimigo. Respondeu ele: achei-te porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jeziel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Então nós vemos aí Deus proferindo o juízo contra Acabe. Com Deus não se brinca, nada escapa da justiça de Deus. Então, esse pecado foi a gota d'água para Deus, e Deus enviou Elias até Acabe para proferir o seu juízo e tudo que ia acontecer com Acabe e a sua descendência. Acabe e Jezabel, a sua descendência. E é muito interessante a gente ver aí, justamente no verso 27, justamente a mudança que aconteceu na vida de Elias, né? Elias antes era, na lição que a Dulce deu domingo passado, estava numa condição de depressão, triste, amargurado, querendo morrer, com medo, se escondendo, fugindo da perseguição de Jezabel. Olha a diferença de Elias agora. Elias vem com toda a autoridade, sem nenhum medo, diante de Acabe, pronuncia os juízos de Deus, e aí, ao invés de ele, naquela situação que ele estava com medo, agora quem está com medo é Acabe. Nós vemos aí no verso 27 o seguinte: tendo Acabe ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Ou seja, ficou mansinho, pianinho, diante das palavras de Elias. Agora não era Elias que temia a perseguição de Acabe e Jezabel. Agora era Acabe que estava temendo os juízos de Deus que vieram por meio da palavra de Elias. Ou seja, que diferença quando Deus traz renovo e transforma a nossa vida e fortalece a nossa fé. Então, se você está com medo de alguma coisa agora, nessa situação que nós estamos vivendo, saiba que Deus, né, ou se você está triste, você está angustiado, saiba que Deus pode trazer uma mudança total na nossa confiança, na nossa fé, restabelecer a nossa comunhão, desde que nós busquemos o Senhor permanentemente e permaneçamos no caminho do Senhor.
Então, o que aconteceu com Elias foi uma transformação muito grande. Vale a pena abrir esse parênteses aqui para falar sobre isso. E aí nós vemos que após a palavra de Elias, Acabe se humilha. E aí nós vemos que diante da humilhação de Acabe, Deus adia algumas das consequências que ele havia determinado. É engraçado, é inesperado essa atitude de Acabe, né? E nós vemos que Deus está sempre pronto a perdoar os pecados, por mais terríveis que tenham sido os pecados cometidos. Nós vemos algo semelhante que aconteceu com o rei Manassés, que foi rei de Judá. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso em umas lições anteriores. Foi justamente isso. E Manassés fez coisas ainda piores que Acabe. Pelo menos Acabe não sacrificou nenhum dos seus filhos a nenhum deus. No caso de Manassés, ele sacrificou seus filhos a outros deuses. Passou seus filhos pelo fogo. Ou seja, fez coisas terríveis. E aí ele foi preso, levado pelo rei da Síria, e ele se arrependeu. No seu sofrimento lá, ele se arrependeu completamente. E Deus, vendo o arrependimento dele, restaurou o reino, a sua posição no reino. E ele teve a oportunidade de desfazer várias das coisas que ele havia feito e levar o povo de novo para o caminho do Senhor. Olha que troço extraordinário, né? Então Deus está sempre pronto a perdoar, por mais terrível que tenha sido o pecado cometido. Isso é uma outra lição importante. Então nós vimos aí que o pequeno gesto de Acabe de se humilhar já fez com que Deus se voltasse para ele. Então fala justamente isso. Não viste, no verso 29, não viste que Acabe se humilha perante mim? Deus falando para Elias. Porquanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos o trarei sobre a sua casa. Então, diante da humilhação de Acabe, Deus adia, deu um passo também em direção a Acabe, já que Acabe estava se humilhando. Se Acabe tivesse continuado nesse caminho, mostrado uma mudança genuína, o Senhor provavelmente teria deixado de fazer o mal sobre a vida dele. Mas nós vemos aí que no decorrer da história, Acabe voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e sofreu as consequências dos seus atos, porque com Deus não se brinca, né? A paciência de Deus tem limite. Então Acabe insistiu em permanecer no caminho do pecado, e aí teve que sofrer todas as consequências em decorrência disso. Conclusão, meus irmãos: devemos estar vigilantes contra as investidas do inimigo. Ele nos quer roubar a herança e destruir a obra do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, que fala Mateus 26, 41. Outra lição importante é que o pecado da cobiça abre porta para outros pecados, com consequências terríveis para o homem. Portanto, devemos ocupar a nossa mente das coisas de Deus. Os nossos pensamentos devem ser ocupados das coisas de Deus. Filipenses 4:8 nos diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, devemos ocupar os nossos pensamentos das coisas de Deus. E, por último, se por acaso tropeçarmos, cometemos algum pecado, mesmo que no nosso pensamento, devemos imediatamente pedir o perdão do Senhor. Não deixe que o pecado crie raiz no seu coração e endureça o seu coração. Então, devemos vigiar e orar para não entrar em tentação e buscar estar o tempo todo na presença do Senhor, porque somente o Senhor pode nos ajudar a vencer as investidas do inimigo. Devemos permanecer, então, firmes no caminho do Senhor, meus irmãos, trabalhando na sua obra,
pois é certa a nossa herança. Tenha uma semana abençoada, fiquem com Deus, e eu peço uma coisa a vocês. Não se esqueçam de orar pela nossa irmã Dulci, né? Que Deus esteja cuidando dela, sustentando-a nas suas mãos, porque Ele está no controle de tudo. Amém? Lembre-se também de ligar para os outros irmãos, manter essa comunhão nossa. Ok? Meditem na palavra do Senhor. Amém.